Olá, internautas da AS News. Hoje nós vamos entrevistar o empresário Sami Reicher, ele que ingressou com o processo contra a Santa Casa de Sorocaba. Ele é leiloeiro, participou de um leilão em 2018 para adquirir 2 imóveis aqui no centro da cidade. O leilão acabou sendo cancelado e desde então o investimento que ele fez à vista de R$ 1.300.000 acabou envolvido nesse impasse jurídico no qual até agora se estende, onde a Santa Casa, inclusive, já enviou a sua resposta e nós também vamos entrevistá-lo. Mas por que isso? Porque também declarações do padre em entrevistas locais acabaram repercutindo também de forma negativa e atingindo o aspecto religioso do empresário que é judeu, assim como da própria comunidade judaica aqui da cidade. Antes, para nós entendermos esse processo, que, aliás, esse tema também foi alvo de uma reportagem recente publicada pelo programa Domingo Espetacular da TV Record. Vamos assistir a um trecho da entrevista do padre Flávio, concedida à jornalista da Câmara Municipal de Sorocaba, Priscila Ravieri, onde, numa dessas falas, o próprio Sami se sente também atingido como judeu na forma como o padre se expressou, já que, na época, ele estava criticando os altos custos dos produtos EPIs e outros remédios, equipamentos para a proteção, para profissionais da saúde da Santa Casa agirem no combate ao coronavírus, que, segundo ele, já estavam exorbitando nos preços. Estamos enfrentando também a crise da bandidagem, do mau caráter, dos maus brasileiros, de maus empresários que estão superfaturando os valores, né? Então, uma máscara que custava 10 centavos passa a custar 3, 4 reais, uma outra máscara que custava R$1, agora passa a ser 1,50, passa a custar 30 reais, 40 reais, né? Um respirador que custava em média de 30 a 40 mil reais, passou para 80 mil, agora esses dias eu vi um lugar vendendo por 200 mil reais. Meu Deus, né? Nossa. Então são aqueles aproveitadores. Eu digo a eles, claramente, como escaparão do fogo do inferno? Eu acredito no inferno. E estas pessoas que querem ganhar em cima da desgraça dos outros, em cima de uma pandemia, eu não acredito que essas pessoas, salvo se elas se converterem, eu não acredito que essas pessoas terão uma eternidade em paz. Se elas fizeram da vida dos outros aqui na terra um inferno, um pesadelo, a ganância, né? Essa idolatria, né? A grande idolatria na Bíblia é o Deus dinheiro, né? Realmente esse Baal, os israelitas adoraram o quê? O bezerro de ouro, né? É o ouro. O apóstolo Paulo fala que a grande idolatria é o amor ao dinheiro, né? É essa a grande imagem de adoração, o Deus dinheiro. Então é lamentável as pessoas aproveitarem, e fora outras coisas, a parte de insumos hospitalares e medicamentos que não tem nada a ver com o coronavírus, também dispararam os preços, né? Eu peço, se alguma dessas pessoas desse meio estiverem me ouvindo, eu peço que se convertam, que pensem que existe uma vida após esta e que irão prestar contas a Deus no dia do juízo. Bom, você viu aí um trecho da entrevista do padre Flávio, qual agora nós perguntamos para o Sami como que você analisou essa colocação a partir do momento que você se viu prejudicado de um leilão que você participou da Santa Casa, Sami? Bom, primeiro é um prazer estar conversando com você e com os teus, com o teu público, né? Bom, o que mais entristece dentro de um processo judicial é quando ele passa, né, de documentos que você informa os erros que tem para apuração do Ministério Público, e isso passa para ser uma vertente diferente do que deveria ser, né? E realmente isso, o que mais me entristece
foi, primeiro, o padre ter comparado os comerciantes da cidade de Sorocaba, na verdade, não os comerciantes, né, os maus comerciantes. Ele alega que os maus comerciantes que estão querendo ganhar dinheiro nas costas do povo, e ele comparou ao povo israelita, né, ao meu povo. Eu até entendo que isso pode ser algum recado que ele tenha dado para mim, né, querendo falar que eu estou querendo ganhar dinheiro, que ele já declarou em outras oportunidades, que eu estou querendo ganhar dinheiro nas costas do povo, que isso é uma mentira. Eu estou comprando em primeira praça, pela avaliação dada pelo perito da cidade. Então, o perito falou, o valor é X, eu paguei o valor X para pagar indenizações para o povo. Então, eu não vejo da forma que ele tenta me imputar essa questão. Mas, enfim, primeiro, assim, vamos falar com essa questão da minha etnia, né, israelita. Eu sou do povo israelita, e eu realmente não gostei, e acredito que tem muitos israelitas na cidade de Sorocaba, e que isso pegou muito mal, tá? Mas, ainda dentro dessa vertente, a igreja hoje, ela mantém bons laços, a igreja católica, bons laços com a comunidade judaica, né? Só que, assim, no passado, a própria igreja católica já assumiu que existiu, sim, o apoio na época do Holocausto. Isso é bem recente, do Papa Francisco, até um Papa que eu respeito muito pelo que ele fala, né? E foi encoberto, sim, o Holocausto, atos do Adolf Hitler que levaram à morte de mais de 6 milhões de judeus, né? E também a gente não pode esquecer da Inquisição, que foram centenas aí de anos, que judeus foram obrigados a se converter, e os que não se converteram foram para a fogueira, morreram, jogaram livros judaicos na fogueira. Então, assim, houve uma história triste. Eu acho que a igreja hoje, em vez de fazer dessa forma, através do padre ter falado dessa forma, ele poderia ter feito uma colocação diferente, né? Não mais uma vez, falar dessa forma. E o que mais ainda revolta não é só a questão dele ter falado isso, né? A questão que passou num canal americano, um canal que chama Chega de Abuso, uma reportagem dizendo exatamente isso. E dizendo também que ele desejou o mal por eu ter comprado um bem, por eu ter participado como um terceiro interessado de boa-fé. Sou uma pessoa de boa-fé, sou uma pessoa família. Ele desejou para mim e para os meus filhos uma doença que eu não vou nem falar o nome, mas é uma doença que ele vê, ele sabe o sofrimento das pessoas que têm essa doença. Eu já tive essa doença na família aqui, e desejar uma doença dessa para uma família simplesmente porque comprou um bem de um leilão, chega a causar revolta a qualquer um. Quer dizer, porque eu participei desse leilão, eu tenho que morrer de câncer numa cama, eu e minha família. Poxa, é uma coisa revoltante de você ouvir de um padre, né? O padre, que na verdade ele é um cristão, ele deveria se ele tivesse algum problema, vir conversar comigo, ou ter falado numa rede social que ele, né, um cristão. Você pode ver que o cristão, a base do cristianismo é o Jesus, e Jesus foi um grande líder da comunidade judaica, né? Tanto que na cruz, na cruz, ele mostra, em toda a maioria das igrejas, está lá dizendo Jesus Cristo, rei dos judeus. Quer dizer, então, ele está indo contra o que ele mesmo ensina e o que ele mesmo prega, né? Então, fica uma situação extremamente chata com relação a essa questão desse desejo que ele fez para mim e do que ele falou direcionado aos judeus, né? E os israelitas. E o pior, quando saiu nesse canal americano, em vez das pessoas que frequentam a igreja dele tentar conversar com ele, tentar ele apaziguar essa situação, houve lá um disparo de pessoas que frequentam a sinagoga, que frequentam a igreja dele, e humilhando os judeus. Teve um caso de uma moça, que acho que acredito que é mãe
de um dirigente lá do conselho, segundo o que tá lá na reportagem, do conselho da Irmandade Santa Casa de Misericórdia, que ela me chamou os judeus de judeus sem caráter e que são apoiados pela igreja, pela Record, chamou de bêbado, chamou de sem caráter, quer dizer, no mínimo ele deveria ter se retratado e pedido para ela se retratar. Não pedir para a pessoa ir lá e ainda fazer o que fizeram. Quer dizer, caracteriza de toda forma um antissemitismo, tá? Eu me senti extremamente ofendido, primeiro pelo desejo do padre de ter desejado mal a uma família de bem. Eu sou uma pessoa que tem um nome aqui em São Paulo, não sei se em Sorocaba, mas eu tenho aqui um nome por fazer muito projeto social, ajudar muita gente. Eu sou uma pessoa que sempre atuei aí pelo direito das pessoas doentes, vários projetos, eu tenho vários projetos aqui. Quem conhece meu trabalho através do meu Instagram, do meu Facebook, pode ver que eu não sou uma pessoa mal, não tô, quer dizer, luto pela família brasileira, luto pelos meus filhos, luto, e aí você vem um padre que deveria dar boas palavras, ele me roubou uma praga, né? Ele me desejou o mal. Isso é revoltante. A gente tem, vamos também, antes de prosseguir, a gente tem um áudio também, né, que é o motivo também desse posicionamento do Sami. Vamos ouvir. A Igreja Católica entrou para ajudar. Agora, eu sou um homem de Deus e estou querendo ajudar os pobres e os doentes. Agora, aqueles que estão me caluniando, tem filho, não tem? Tem parente? Você acha que Deus não vai vir ao meu favor? E essas pessoas não vão apodrecer numa cama? Eu entendi. De câncer? Nossa. Brincar com um sacerdote inocente? Você acha que isso vai passar em branco? Entendi. Caramba. Você acha que vai passar? Você acha que vai passar em branco? Calúnia, difamação de uma pessoa? Não, mas eu digo que eu sei. E vai pagar. Entendi. É muito grave isso, meu irmão. A gente não pode brincar com Deus. Não, entendeu? o senhor tem razão. Você ouviu o áudio também. Esse contexto, Sami, como que você, quando você ouviu esse áudio, qual foi a sua percepção? Olha, eu vou te falar que quando eu ouvi esse áudio, eu tive, durante 2 anos eu tenho lutado pela justiça. Mas quando eu ouvi esse áudio, eu tive vontade de verdade de chorar, porque eu sou pai, eu tenho uma família que é tudo que eu tenho na vida, né? Que dinheiro é uma coisa e família é a base de tudo, né? E você ouviu um padre desejando isso para mim e depois ele tentou alegar em outros lugares que não, que ele falou que eu estava tirando dinheiro de pessoas de cama, não. Isso é contextual, não tem por onde, não existe por onde dizer que esse áudio não foi para mim, sendo que ele estava falando de mim. Então, ele falou, essa família vai morrer, ele tem filhos, ele sabe que eu tenho filhos, entendeu? Então, foi para mim. O que me deixa chateado saber que, por exemplo, eu denunciei isso em vários lugares e tentam arquivar de tudo que é jeito. Mas, com isso, mostra o desespero e o inconformismo por parte deles, né? Então, assim, eu acho que eu não tenho nem muito o que comentar, que seja um judeu, seja um cristão, seja um evangélico, um espírita, um ateu, ouvir um áudio desse, com a voz dele sendo incontestável, ele perdeu, se ele achava que tinha alguma razão e que ele não tem razão, mas se ele achava que ele tinha razão, ele perdeu a razão aí de ter desejado o mal para mim. Eu nunca, durante esses 2 anos, eu nunca desejei o mal dele, desejo... já diz os próprios mandamentos, né? Se deseja o bem, você volta o bem, se deseja o mal, volta o mal. Eu não desejo mal para ninguém. O próprio Salmo 23, ele fala, que é um salmo judaico, que você tem que desejar saúde até para os teus opostos, para ele ver você numa mesa fartada de comida. Então, até isso, você deseja, até num salmo judaico, você deseja o bem para o teu inimigo para ele poder ver a tua vitória. Não desejar um câncer para uma família. Né? Lhe preocupa, a gente tem visto
um crescente antissemitismo no mundo todo. No Brasil Sim. também, a Polícia Federal já investigando, ataques através de redes sociais, tudo e tal. O fato de, depois dessas declarações do padre, também você acabar ver isso, você sendo citado diretamente na formação, na sua pessoa como judeu, numa rede social para outras pessoas, lhe preocupa? Me preocupa muito, muito. Inclusive, eu já conversei com meus advogados aqui, inclusive o meu advogado da esfera criminal, da área penal. Isso me preocupa muito. Se uma pessoa dessa deseja o mal para mim, os seguidores dele desejam o mal para mim, quem não sabe se amanhã alguém vai falar, não vamos esperar a justiça divina e vamos resolver isso de uma forma. Então, o antissemitismo ele já levou milhões de judeus, negros, índios, homossexuais, levou milhões para a morte, né? Então, realmente é uma coisa que se preocupa muito. A gente não pode esquecer jamais. Amanhã, quarta-feira até quinta-feira, nós judeus, a gente vai fazer um jejum de mais de 24 horas, não pode comer, não pode beber, não pode nada, que em relação à destruição do templo em Israel, né? E é um dia muito triste para a gente, e que a gente nunca vai esquecer, não tanto esse dia, durante anos a gente faz esse jejum, como também a gente não pode esquecer o Holocausto, né? A minha família praticamente morreu todos lá no Holocausto, na Alemanha, e eu luto por justiça, mas essa questão do padre ter comparado os judeus a comerciantes que vão para o inferno, ele ainda falou, se você ver pelo vídeo, ele fala que são comerciantes que vão para o inferno e que, quer dizer, ele comparou a gente à pior espécie, né? Na questão do leilão, onde que você sentiu-se prejudicado a partir do momento que você participou dele e depois houve o próprio cancelamento? Então, a questão do leilão, ela é uma questão assim, hoje a gente tem falado que não existe mais, a conta não fecha para o fraudador, né? E por que não fecha? Porque hoje todos os processos, a maioria são processos eletrônicos. Então, quando você protocola certo dia ele aparece lá e não dá para mudar. Então, assim, eles estão tentando arquivar isso aí, eles estão tentando calar tanto a minha boca quanto a boca dos credores, né? Porque hoje a Santa Casa tem mais de 100 milhões declarados por eles de credores, né? Então, assim, para você ver, para a gente entrar nesse assunto da questão do leilão, né? Saiu uma reportagem no programa Domingo Espetacular, da Rede Record, que mostra que esse documento foi fraudado, né? Uma própria advogada da época, ela falou mais de 10 vezes no documento dela, dizendo que esse documento foi fraudado, mas que não foi fraudado por ela, que ela só peticionou o processo, né? Só peticionou. Eles estão tentando. Eles mandaram, eu denunciei na OAB, a OAB foi para a OAB de Sorocaba, a OAB de Sorocaba pediu arquivamento. O Ministério Público pediu arquivamento. Mas se a gente entrar nessa esfera, eu tenho todas as provas que eles estão tentando calar a mídia e calar a justiça. E tentar calar o povo, porque esse dinheiro é do povo. O inconformismo dele quanto à arrematação não é só comigo. Se você olhar todos os processos que teve arrematação, eles contestam. Só que os juízes aqui de São Paulo, como teve um caso aqui, ele falou, eu não vou cancelar. O leilão é uma coisa séria, a gente não está brincando. O leilão ele é tipificado dentro da esfera civil e penal. Então você não pode brincar com a justiça e nem fabricar documentos. O vereador Hélio Brasileiro, na 12ª sessão da Câmara, ele tentou fazer uma retratação quanto esse vereador, eu tive a oportunidade de ver, ele é muito amigo do padre, inclusive no Facebook dele, eu até printei, a foto dele principal é com o padre, abraçando o padre, então assim, até entendo que ele queira limpar a barra do padre. Mas vamos só ver o que ele falou lá. Ele falou, não sei se você vai passar aí, mas ele fala que eles conseguiram uma decisão judicial por conta de uma baixa avaliação, que os imóveis iriam ao leilão.
e que eles encontraram uma forma na lei. Então, Antes de continuar, eu queria mostrar esse vídeo, então vamos mostrar para as pessoas entenderem. Tá. Daí a gente já volta, já vamos ouvir aí as manifestações que foram feitas pelo vereador Hélio Brasileiro numa das sessões da Câmara Municipal de Sorocaba, explicando essa situação. Ou seja, foi a utilização de gestão de competência e de honestidade do padre Flávio que fez salvar alguns imóveis que iriam para leilão para quitar essa dívida. Foi ainda questionado na Justiça o valor que estava sendo vendido, o imóvel em leilão, estava sendo leiloado. Foi com a intenção de preservar o patrimônio da Irmandade da Santa Casa de Sorocaba, que é patrimônio da população sorocabana, que se conseguiu, diante do que a lei permite, uma decisão judicial de que o leilão fosse suspenso. Foi o juiz que determinou, respeitando a nossa lei que temos no Brasil. Você ouviu aí as explicações do vereador Hélio Brasileiro. Você não concorda com esse posicionamento, Sami? Olha, não só não concordo, como da mesma forma que ele falou que ele não iria falar para entrar na seara aí de nomes e questões, mas eu vou dar uma pequena explicação para o grande público, né? Porque eles podem falar isso para quem quer entender da forma deles, né? Mas vamos ver. Primeiro que essa avaliação ela foi transitada em julgado e foi dado 100% da avaliação que o perito de Sorocaba falou que valia o imóvel. Então, é uma compra antecipada. Então, se o banco não quer ficar com o imóvel, o dinheiro ele é da Santa Casa, e da Santa Casa ele é dos credores. Então, essa que ele falou, que eles salvaram com uma decisão judicial, eles salvaram o imóvel com uma decisão judicial com base num documento criado após o leilão. Então, assim, não existe a Constituição, ela diz uma coisa e ele está falando outra. Ele falou que os imóveis iriam a leilão. Mentira, o imóvel foi a leilão. Esse documento criado foi protocolado no dia 16/4/2018. Os imóveis foram comprados e arrematados dentro da legislação no dia 6, 10 dias antes. 10 dias foram arrematados, não iriam a leilão, eles foram a leilão, eles foram arrematados. Então, assim, isso que ele falou é uma inverdade, ele quer salvar a pele, né, por conta aí da questão da Rede Record, mas a Rede Record eles não são levianos, eles não fizeram uma reportagem de 11 minutos no horário nobre em cima só do que eu falei, eles foram atrás. Então, assim, foi uma reportagem, inclusive eles falam que a moça que apareceu, que perdeu o neném na Santa Casa, foi um caso antigo. Foi um caso antigo, realmente foi um caso antigo. Só que ela é credora. E eles, em 2018, 2019, estão alegando que não tem dinheiro para pagar ela. Então, se não tem 50 mil para pagar essa mãe que está chorando há anos atrás dessa indenização, como que tem para pagar um banco que faturou bilhões em 2018? Então, sabe, não fecha a conta. Essa conta que eles tentam arquivar, que eles tentam calar a reportagem, calar todo mundo, isso vai chegar uma hora que os próprios credores da Santa Casa já estão, né? Eles já estão indo para cima, porque como que pode... Agora, nesse caso, Sami, por exemplo, quando cancela um leilão, você investiu R$1.300.000, eles devolvem esse dinheiro para você. O que aconteceu depois do cancelamento do leilão? E que ainda assim motivou você ingressar na justiça? Então, eu arrematei esse imóvel no dia 6/4/2018, por volta das 10 da manhã, né? Então, quando eu arrematei, logo depois entrou em contato comigo um advogado do banco, dizendo que o padre era muito amigo do... Bom, o padre, a gente sabe as relações da igreja com a instituição, inclusive uma instituição extremamente católica, né? E pediu o favor de reverter isso. Só que, assim, não existe você reverter um leilão depois de acontecer. Então, eles estão se baseando que o edital dizia cancelamento após a publicação do edital.
A publicação do edital, ele ocorre antes do leilão. Ele ocorre 10 dias, 20 dias antes do leilão. Então, até um dia antes, eles poderiam até tentar reaver pagando essa dívida, né? Mas não, eles estão se baseando num documento que eles fabricaram um documento, e esse documento foi fabricado, eu não estou falando, eu vou te mandar o documento, na própria delegacia de polícia, em solo policial, o próprio funcionário gerente do banco declarou que no dia 6 eles nem tinham ainda um contrato. Aí depois, no dia 16, aparece um contrato com data do dia 5, tentando alegar essa cláusula. Então, na verdade, eles estão se baseando numa cláusula, num documento criado. Então, para ficar mais claro para o grande público, é a mesma coisa que uma pessoa comprar um carro no leilão e depois de ele pega o carro lá no leilão, arruma tudo, gasta, arruma o carro, fica tudo bonitinho, paga. E esse depoimento desse funcionário, ele foi levado adiante em investigação policial? O próprio delegado falou que tinha que ser quebrado o sigilo da Santa Casa e do banco. O próprio delegado falou para mim e declarou isso num documento, que tinha grandes indícios de fraude. E aí, misteriosamente, você tem que pedir para um juiz quebrar o sigilo bancário, né? E o delegado pediu essa quebra do sigilo. Misteriosamente, foi para um juiz, foi para um promotor, o advogado do banco, que é um advogado, inclusive, que atua nessa linha de frente aí né, ele atua nessa linha de frente de tentar arquivar, né, ele fez uma declaração dizendo que foi um acordo com o banco e não olharam os documentos que estavam lá. Eu tinha um laudo de mais de 100 páginas mostrando. Ele falou que foi um acordo, que foi compra de folha de pagamento. É mentira, foi declarado no próprio solo policial que existia uma TED, declarado pelo advogado do banco. Ele falou, tem uma TED. TED não é acordo. Então, foi montado, foi levado a erro. Sim, eu vejo que a gente está hoje em 2020. Não existe hoje mais o lobby religioso, não pode existir isso. Eu não tô brigando por mim, eu estou brigando por todos. Você pode imaginar que se isso aí fosse um banco judeu, um promotor judeu, com um banco, um hospital judeu e uma sinagoga, você imagina que se fizessem isso, o que a gente estaria sendo escrachado agora? Dentro da minha razão, eu estou sendo chamado de judeu esperto, de judeu safado, de judeu bêbado, de tudo que estão me xingando. Você imagina, e isso que eu sou um terceiro interessado de boa fé. Agora você imagina... Quer dizer que esse leilão acabou terminando numa questão religiosa pela sua própria etnia como judeu. E aí você acaba tendo tanto o prejuízo econômico como também Sim. a ofensa pessoal, correto? É dessa forma que você... Olha, Reinaldo, a ofensa pessoal para mim foi pior de tudo, se você quer saber, porque você não pode... Quando eu fiz a minha faculdade de Direito, né, eu não exerço por conta da minha profissão, mas eu nasci dentro de um escritório de advocacia. Minha mãe advoga há 40 anos, né? E a gente eu já vi muito processo na vida, o escritório da minha mãe é um escritório grande até, e a gente não pode confundir a parte técnica, jurídica, com o que aconteceu, né? Isso que aconteceu foi um antissemitismo de tamanho grave, né? Por parte da Irmandade, por parte de pessoas que são do Conselho da Irmandade, tanto padre quanto pessoas que são do Conselho. Quer dizer, eles estão tentando me calar, me pegando por um lado religioso e pelo lado da minha família. Isso eu não vou deixar barato. Eu acho que a grande mídia tem que mostrar isso, inclusive a tua equipe de reportagem, como você, tá me abrindo esse espaço, é muito importante, porque em Sorocaba, até agora, eu não consegui nenhuma reportagem, sendo que a Record já me entrevistou,
teve um canal americano que me entrevistou e um outro canal também que passou tudo isso. E a mídia de Sorocaba está tentando, junto com eles, calarem isso. E não pode deixar, não existe isso. Você não pode ofender uma pessoa, ofender uma religião, simplesmente por eu ter entrada de boa fé, entendeu? Para concluir, Sami, juridicamente você continua questionando o leilão, correto? E qual a sua expectativa jurídica agora para resolver essa questão? Ao mesmo tempo, você vai estar ingressando com uma ação jurídica contra o padre Flávio, correto? Na questão do que você considera o antissemitismo, correto? Na questão do padre Flávio, não só do antissemitismo, quanto esse desejo aberto que ele falou da minha família, né? Eu vou buscar realmente a justiça, né? Eu acho que não pode passar impune, né? Eu não sei, né? Mas acredito que ele não tenha filhos, mas ele tem família. As pessoas de Sorocaba e dos órgãos aí que deveriam fiscalizar têm filhos, têm família, então eles deveriam pôr a mão na consciência. OAB, direitos humanos da OAB, eles deveriam investigar essa história, né? Acredito eu que eles tenham filhos também, e eu acho que isso que ele falou foi uma coisa extremamente pesada. Eu estou muito preocupado com isso. Preocupado, inclusive, aqui eu não consigo mais sair da minha casa sem ter que sair de carro blindado, porque a gente não sabe até onde vai uma pessoa que declara para um repórter que quer que, porque eu comprei, porque eu denunciei, eu tenho que morrer de câncer, eu e minha família inteira numa cama. Você se refere à sua segurança pessoal em São Paulo, porque a gente teve vários ataques e ameaças contra judeus. Aí em São Paulo o antissemitismo está bastante forte. Com certeza. O antissemitismo já matou muita gente. Quem não sabe se amanhã eu vou sair e me pegam na frente da minha casa? Eu tive que mudar de apartamento. Quando eu comecei a receber denúncia... Não por conta dessa situação, mas pela cultura antissemita que está aumentando no Brasil. Não, aqui onde eu vivo, não, a gente não se deixa acontecer isso, entendeu? Aqui não tem. O que eu fiquei muito assustado é ele ter falado isso de mim. Então mostra que ele quer me tirar da frente. Então eu estou realmente muito assustado. Isso me preocupa muito. Eu não consigo, às vezes, dormir de nervosismo para saber. Eu tive que mudar. Quando eu comecei a receber essas coisas, eu tive que mudar de endereço, porque o meu endereço que estava lá era o endereço de onde eu morava. Agora eu tive que mudar de endereço porque realmente me preocupa, né? Eu tô mexendo com pessoas influentes e pessoas que querem me tirar da frente. Agora, aqui em São Paulo, existe uma delegacia que cuida dos casos de racismo, antissemitismo, então aqui é bem controlado, mas eu me assusto muito. E o pessoal de Sorocaba veio me procurar, porque existe muitos judeus em Sorocaba, e eles vieram realmente me procurar, porque também não gostaram dessa posição de ter comparado pessoas que, em tese, estão sendo espertas, né, com os judeus. E mais, né, eles estão tentando, lógico, é um direito deles, né, tentando se safar de tudo isso, mas o processo, inquérito policial, foi um pedido do delegado, não foi um processo meu diretamente na área penal. Isso cabe ainda, esse processo. Esse processo está sendo... A gente está reabrindo o processo com as novas provas que a gente tem, que são provas cabais em solo policial. A gente conseguiu outras pessoas que vieram através da reportagem da Record e que denunciaram que tem grandes provas, que isso foi montado, foi articulado. Então, a gente vai pedir para reabrir o processo. Uma Santa Casa o delegado não tinha que pedir para o juiz e para o promotor para abrir as contas. As contas de uma Santa Casa, de uma empresa que presta serviço ao público, de uma instituição, elas têm que ter no site da Transparência Pública. Não tem. E o que tem lá não está com a realidade que deveria ser. Onde eles pagam lá uma prestação do Banco Santander, de um acordo fraudulento, quando eu falo acordo fraudulento, é porque foi montado isso e foi declarado por eles, e não sou só eu que estou falando, é a própria advogada da Santa Casa
da época falou que esse acordo foi fraudulento, E isso lá está no deveria processo. estar no Isso processo. Está no processo e está na reportagem. Então eu estou falando porque está público, não estou falando, eu não estou acusando ninguém. Está lá que ela mesmo declarou, a própria advogada. Quando ela fala desse acordo, lá deveria aparecer o pagamento X para um acordo, e não, lá está dizendo, eu tenho tudo já printado, que está dizendo que são verbas bancárias, não é verba bancária. Eles estão levando o povo sorocabano a erro. O padre já declarou que ele não vai abrir as contas para quem não é de Sorocaba. Só que assim, as verbas que recebem, eles são daqui também de São Paulo, do Brasil, a gente paga imposto, então qualquer cidadão, não importa de onde, ele tem que ter acesso à transparência pública. Para isso que existe a transparência pública. Nós conversamos com Sami Reicher, ele que ingressou na justiça, questionando o cancelamento do leilão da Santa Casa de Sorocaba, do qual ele participou e investiu R$1.300.000 na aquisição de 2 imóveis. O cancelamento do leilão acabou também provocando toda uma discussão religiosa a partir do momento em que o empresário é judeu, o qual ele também está agora questionando na justiça, e agora toda essa situação continua tendo um prosseguimento na justiça por parte de ambos, tanto do Sami como da Santa Casa, no momento onde realmente hoje se discute, o que acabou se evidenciando mais, acabou sendo a questão antissemita, no momento de cultura antissemita que está aumentando, principalmente na Europa e no Brasil também, no qual essa realidade não é diferente. Obrigado pela sua participação, Sami. Obrigado, Reinaldo. Obrigado aí por abrir esse espaço aí para mim, para os teus telespectadores, e estou à disposição aí de vocês, a hora que for, para poder explicar esse processo. É um processo que eu não vou desistir, até pelo trabalho que me deu e por essas ofensas, né? Então isso agora virou um ponto meu de honra de resolver da melhor forma possível aí, e investigar quem tem que ser investigado, independente de lobby ou poder religioso. Eu acho que a lei foi feita para ser cumprida e não para ser usada da forma que está sendo usada, tá bom? Muito obrigado.